Bom dia, gente. Bom dia, quem puder ir se sentando. Sei que não tem lugar para todo mundo, que a gente hoje está com a casa cheia, mas vamos organizar aí para que todo mundo possa ter os seus lugares. Agradeço a presença de vocês e está aberta a audiência pública Mulheres e Moradia da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Dados da Fundação João Pinheiro apontam que, no ano de 2022, o déficit habitacional do Brasil chegou a 6,2 milhões de domicílios, enquanto em outros 26,5 milhões de pessoas enfrentam inadequações habitacionais. É por isso, e a gente abre com os dados do Brasil para depois olhar os dados do Rio de Janeiro, que eu já quero montar a mesa de debate aqui hoje, para que a gente possa fazer um debate cada vez mais qualificado sobre esse tema. Então, convido a senhora Tayana Castro Sobrinho, do Núcleo de Assessoria Jurídica da Universidade Popular na JUP, Faculdade Nacional de Direito. Obrigada, meu amor. Convido também a senhora Monique Zuma, da Causa Almerinda Gama. Nada. Convido ainda a senhora Márcia Beatriz, coordenadora nacional do MTST. Convido também a senhora Heloísa Melino, da Casa Resistência Lésbica da Maré. Convido a senhora Bruna Gomes, da Superintendência de Articulação Institucional e Políticas Transversais da Secretaria de Estado da Mulher. Convido a senhora Paloma Lamego, do Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Bom, gente, tem mais dois outros convidados para participar da mesa, mas eu acredito que ainda não chegaram, mas se eu não estou vendo aqui, que é a senhora Lurdinha, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que eu acho que ainda não vi se chegou, e a senhora Indianari Siqueira, da Casa NEM. Então, peço a ajuda da assessoria, que assim que elas chegarem, possa vir fazer parte dessa mesa, num debate tão importante. Então, iniciamos mais uma audiência pública pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e a pauta que nos traz aqui hoje é exatamente as mulheres e a moradia digna. Afinal de contas, quando olhamos para os dados do IBGE, somos quase 53% da população brasileira, e não à toa são essas mesmas mulheres que não conseguem ter a casa própria ou a moradia adequada para a sua família, né? Porque o IBGE também demonstra que a gente tem aumentado cada dia o número de mulheres que são responsáveis exclusivamente pela sustentação de suas famílias. Então, isso demonstra que a gente precisa de uma política direcionada para as mulheres em termos de moradia. Tem alguns dados que eu gostaria de falar aqui, que é dados da Fundação João Pinheiro, que, de acordo com esses dados, 62,6% dos domicílios em situação de déficit habitacional são chefiados por mulheres. São as mulheres as principais responsáveis pelo trabalho do cuidado, e são elas que comprometem a maior parte da sua renda com o aluguel. E a gente sabe, num estado e numa cidade onde a especulação imobiliária é algo muito presente, o preço dos aluguéis vai lá em cima. E eu não tenho dúvida de que aluguel dentro da favela e periferia também vai lá em cima. Eu, que sou cria da favela da Maré, sei o preço dos aluguéis na Maré, e é absurdo, é estarrecedor quando você vê, mas está morando bem, ou está morando em locais onde o saneamento básico, onde o transporte chega com facilidade. E não é assim. O aluguel dentro das favelas hoje é caríssimo, porque a lógica de especulação imobiliária também está dentro das favelas e periferias, e a gente precisa falar sobre isso. É importante também lembrar que há ainda mulheres que são afetadas por despejos, aquelas que perderam suas moradias em desastres socioambientais e as que estão em situação de rua. Muitas sem renda,
que não conseguem, inclusive, custear um aluguel. A gente está aqui com o movimento MTST, que trouxe as suas mulheres aqui para reivindicar uma política pública de moradia digna para as mulheres, e o movimento MTST está com uma ocupação que é o Povo Maravilha, bem no centro nervoso da especulação imobiliária no centro do Rio de Janeiro, que é exatamente o Porto Maravilha, que a gente olha aqueles prédios gigantes, mas moradia popular você não vê ali. E a gente conseguiu observar também que no último dia 7 de setembro teve uma desocupação completamente violenta, de uma ocupação onde a maioria das famílias eram famílias de mulheres. Então, a gente vê com muita preocupação também essa lógica de violência sobre as ocupações, né? Quando a gente fala de ocupações, de desocupações, ela, no mínimo, deve preceder avisos prévios, deve ter a constituição também de uma assistência social, também a discussão sobre para onde essas famílias vão ser levadas, e o que a gente vê, infelizmente, do governo Cláudio Castro e do prefeito Eduardo Paes é a truculência, é a violência, inclusive com uma companheira que está hospitalizada. Qual o nome da companheira? Luna. A Luna está hospitalizada, teve ali um problema sério, ela está no Souza Aguiar. Ela teve um problema sério, uma complicação, e teve que ficar, inclusive, internada. Então, são essas violências que o Estado aplica sobre aqueles que estão em luta por um direito constitucional, que é o direito à moradia. Então, fica aqui a nossa solidariedade à Luna, fica a nossa solidariedade a todas as pessoas da ocupação que foram hostilizadas pelo governador do Estado e pelo prefeito Eduardo Paes, e siga aqui com a nossa disposição de trabalho juntos. Também dizer que é exatamente nesse contexto que muitas mulheres são vítimas de violência doméstica e acabam tendo que continuar em relacionamentos abusivos por dependerem, né, do sustento, enfim, por uma dependência patrimonial, uma dependência financeira desse abusador, mas que também a gente não tem pesquisas do próprio governo, do próprio Estado, que revelem qual é o número de mulheres hoje que estão vivendo de maneira muito precária e violenta sobre uma lógica do abusador, justamente porque ela depende desse abusador, né? Então, a gente também precisa de políticas públicas para que essas mulheres vítimas de violência também tenham prioridade na questão da moradia. Mas também são essas mesmas mulheres que muitas vezes sobrecarregadas no cuidado, então tem que cuidar das crianças, tem que cuidar da família, tem que cuidar dos idosos, tem que cuidar da casa, muitas vezes os filhos com TDAH. Então, na lógica do cuidado também, a gente aprovou há cerca de 3 semanas atrás um projeto de lei que fala sobre um programa estadual sobre uma política de cuidado. Exatamente, porque quem cuida dessas mulheres que cuidam, que muitas vezes deixaram de estudar, deixaram de trabalhar para cuidar exclusivamente das suas casas, dos seus filhos. Então, lava, passa, cozinha, cuida de criança, cuida de idosos, e não tem nenhuma política pública para acolher essas mulheres. Então, a gente está fazendo esse debate também com relação à política do cuidado. E são essas mulheres também que se organizam coletivamente e vão à luta em busca de um teto para morar. São elas também que, na luta por sobrevivência, reivindicam seus direitos através de estratégias de resistências nas favelas, nas ocupações e nas periferias. E, nesse contexto, vivenciamos também a realidade de insegurança com relação aos despejos e remoções forçadas, como eu já disse aqui. E também é nesse cenário tão difícil para as nossas mulheres que, no Rio de Janeiro, fomos surpreendidos pelo projeto de lei complementar 40/2025, que autoriza o governador do Estado a alienar imóveis do acervo imobiliário do Estado do Rio de Janeiro. O que isso significa? Significa que ele quer vender esses imóveis para pagar dívida com o Estado, com a União. Só que muitos desses imóveis já estão ocupados. Muitos desses imóveis, inclusive, já servem hoje, já estão servindo hoje, em parceria com o governo federal,
para a moradia popular. Então, é um absurdo que o governador Cláudio Castro imponha para a Assembleia Legislativa a alienação desses imóveis sem um debate concreto com a população, sem um debate, inclusive, com o governo federal, já que muitos desses imóveis já estão previstos para a moradia popular. Então, isso é um absurdo. Essa proposta legislativa abarca 48 imóveis estaduais possíveis de alienação, dentre os quais estão locais utilizados por movimentos sociais e organizações da sociedade civil, além de espaços de moradias para centenas de pessoas, como a Rede de Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERJ, o Grupo Tortura Nunca Mais, do Grupo Arco-Íris, da Casa Almairina Gama, a Casa NEM e a Ocupação Tiradentes, do movimento Quilombos Urbano Luta por Moradia Digna. A medida do governador do Estado fere frontalmente a função social que se tem com relação aos patrimônios públicos que estão abandonados, né? Prédios que o próprio poder público esqueceu. Então, essa lógica de não diálogo abre caminho para esses despejos e, obviamente, quem sai fortalecido disso tudo é a especulação imobiliária. Então, para debater esse tema, e a gente vê o quanto que é complexo isso, né? Todos esses temas, a gente convidou essas autoridades, esses movimentos sociais para estar conosco, para que a gente possa pensar coletivamente em alternativas e políticas públicas de enfrentamento a essa situação de completa vulnerabilidade para as nossas mulheres e as moradias que elas precisam ter acesso e políticas de moradia digna. Então, convido a fazer uso da fala a senhora Tayana de Castro Sobrinho, que é do Núcleo de Assessoria Jurídica da Universidade Popular na JUP e da Faculdade Nacional de Direito, UFRJ. Muito obrigada pela sua presença. A senhora tem 5 minutos. Tá bom, vou tentar. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu gostaria aqui de cumprimentar a mesa, os movimentos sociais aqui presentes, minhas companheiras. Agradecer o convite feito ao Najup Luísa Marim para compor a mesa. E também parabenizar a iniciativa da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, aqui presidida pela mandata Renata Souza, para a construção dessa audiência pública, desse espaço, né, tão fundamental para o diálogo, né, estreitamento do diálogo com a população e com os movimentos sociais. Eu gostaria de iniciar minha fala situando que a moradia ela é a porta de entrada para todos os outros direitos, né, como está escrito aí na bandeira do Movimento União de Moradia Popular. E quando a gente pensa em mulheres, essa relação ela está imbricada com outras questões que particularizam a relação das mulheres, né, com a moradia. Como a deputada Renata Souza já trouxe aqui, né, a crise da moradia no Brasil ela tem cara de mulher. Né? Os dados da Fundação João Pinheiro revelam para a gente que o déficit habitacional no Brasil é feminino, né? 62,6% dos domicílios em situação de déficit habitacional são chefiados por mulheres, né? Em sua maioria, mulheres negras, mulheres que estão criando seus filhos sozinhas. E também, né, a fim de reforçar a corporificação desses dados, né, de quem é essa sujeita do direito à moradia, que está tendo seus direitos violados, a Campanha Nacional Despejo Zero também vem denunciando o avanço dos despejos no Brasil. Né? Essa campanha, nessa ocasião, está completando 5 anos, e os dados revelados agora, bem recentes, denunciam que, desde 2020 a agosto de 2025, mais de 1.300.000 mulheres foram afetadas por despejos e remoções forçadas no Brasil. E mais de 400.000 crianças, né? Porque quando a gente fala de mulher, a gente também fala de trabalho de cuidado e como isso afeta também as futuras gerações, afetam os seus filhos. No estado do Rio de Janeiro, né, trazendo esses dados aqui para o estado, são mais de 65.000 mulheres atingidas por despejos e remoções. E o que esses dados não revelam
é que a violência doméstica ela também é um fator de incremento do déficit habitacional e da inserção de mulheres na informalidade habitacional. Né? O que a gente pode chamar de despejos por violência doméstica, que é quando uma mulher foge da sua casa e não tem para onde ir, não tem aonde morar. Então, diante de equipamentos, né, de proteção escassos aqui no estado do Rio de Janeiro, atualmente a gente só tem 4 casas-abrigo para mulheres vítimas de violência e somente para mulheres que estão em risco de vida, risco de feminicídio, então não contempla outras formas de violência. Nós só temos 4 casas-abrigos. E, embora a Lei 8.778, de 2020, autorize o aluguel social para mulheres vítimas de violência aqui no Estado, essa lei ainda não foi regulamentada, infelizmente. E, nesse sentido, eu saúdo aqui a Casa Almerinda Gama, aqui presente, representada pela Monique Zuma, que acolhe mulheres vítimas de violência aqui no Estado e vem sendo ameaçada pelo governo Cláudio Castro, através do PLC 40, de 2025, e também pela Prefeitura do Rio, através do projeto da Rua da Cerveja. Fica aí o recado de que as mulheres, né, não têm valor nenhum e a moradia tampouco. Então, diante disso, muitas mulheres vêm encontrando nas ocupações urbanas uma opção de alternativa habitacional, né, onde elas vêm capitaneando as cozinhas comunitárias, cozinhas solidárias, tecendo outras tecnologias de sobrevivência, redes de solidariedade, né, e se organizado coletivamente, como a deputada muito bem falou. Então, esses projetos de lei, né, que criminalizam movimentos sociais, que criminalizam as ocupações urbanas, eles afetam diretamente as mulheres, as suas vidas, as vidas dos seus filhos, porque são elas que são a maioria nesses territórios e que compõem essa linha de frente da luta pela moradia aqui no Estado. Então, eu considero que é urgente, né, que a gente reflita sobre a fundamentalidade de uma política de habitação de interesse social que privilegie mulheres, né? Uma política específica para as mulheres, sobretudo para as mulheres de ocupações. E, nesse sentido, é também importante que a gente tensione, né, penso eu, no âmbito do Fórum de Democratização dos Imóveis da União, uma moradia para as mulheres, um prédio que seja para priorizar mulheres moradoras das ocupações aqui da região do Centro e da Gamboa. Despejos e remoções forçadas são também violências de gênero, porque atingem, sobretudo, as mulheres. Sem moradia digna, não há justiça de gênero, não há justiça racial. Nenhuma mulher sem casa. Excelente, senhora Tayana, muito obrigada pela explanação. E você reclamou do tempo, mas você foi cirúrgica no tempo, né? Eu já estava até dando mais um tempinho. Eu quero agora convidar a senhora Indianari Siqueira, já que já vi que chegou nessa casa. Indianari é da Casa NEM. Por favor, Indianari, muito obrigada pela sua presença. E a senhora Tayana falou com relação às mulheres e suas crianças, né, e seus filhos. Quando uma mulher é despejada, ela é despejada com toda a sua família, inclusive com crianças pequenas. E não à toa a nossa audiência aqui tem vários bebezinhos, porque são essas mulheres que, na lógica do cuidado, também precisam cuidar das suas crianças. Então, estão aqui na audiência com os seus bebês. Então, sejam bem-vindas com seus bebês, porque essa é a casa do povo. Quero convidar agora para fazer uso da fala a senhora Monique Zuma, da Casa Almerinda Gama. Obrigada, meu amor. Deixa eu tirar isso aqui. Bom dia, gente. Primeiro, queria saudar a mesa, agradecer o convite da Comissão de Defesa da Mulher, em nome do mandato da deputada Renata Souza. Acho que é um espaço muito importante para a gente debater esse direito que é uma porta de entrada para todos os outros, né, como a Tayana bem falou. Me apresentar aqui, eu sou Monique, sou advogada popular, coordenadora do Movimento de Mulheres Olga Benário e da Casa Almerinda Gama. E aí, só fazer uma breve apresentação do trabalho, para todo mundo poder entender um pouquinho. O Movimento de Mulheres Olga Benário é um movimento que foi iniciado em 2013, é um movimento de mulheres,
E desde 2016 a gente faz uma ação mais direta de combate e enfrentamento à violência de gênero através de ocupações de prédios abandonados, né, como os movimentos de luta pela cidade e moradia sabem, prédios sem função social. E aqui no Rio de Janeiro, a gente fez, no dia 8 de março de 2022, a Casa Almerinda Gama. Ocupamos um prédio do governo do estado do Rio de Janeiro, que estava abandonado há mais de 8 anos, sem cumprir nenhuma função social, era um depósito de entulho. Inclusive, o governo do estado nunca teve posse desse imóvel, tem a propriedade, mas nunca, de fato, exerceu a posse. E, desde então, a gente trava uma disputa, né? E a gente faz lá, com essa ocupação, a gente faz a denúncia da insuficiência de serviços públicos no enfrentamento à violência contra a mulher, a gente faz a denúncia da especulação imobiliária, e a gente faz também o atendimento de mulheres em situação de violência, com acolhimento, com rede de voluntárias, psicólogas, assistentes sociais, advogadas, e também o abrigamento temporário, preenchendo, inclusive, uma lacuna que existe hoje nos serviços, que é esse abrigamento temporário para as mulheres em situação de violência. Porque hoje, como a Tayana bem falou, existem poucas, mas existem, né, as casas-abrigo, que são os abrigos sigilosos, que têm, né, sua importância, são fundamentais, inclusive deveria haver mais, mas não existe hoje um espaço de abrigamento temporário, onde a mulher possa ficar por um tempo e reestruturar a sua vida. E a falta de moradia, a falta de ter um local para onde ir, que não seja a casa, onde o agressor também vive, é uma forma das coisas que impede o rompimento do ciclo de violência, né, que as mulheres têm tanta dificuldade de sair. Então, a gente atua também nesse sentido de prestar esse serviço, mas entendendo que não é nossa função. A gente quer denunciar a insuficiência e chamar o Estado, o poder público a cumprir, né, a implementar as políticas públicas que são importantes e fundamentais para as mulheres. E aí, a gente hoje, na verdade, desde o ano passado, a gente enfrenta uma ameaça mais iminente de despejo. Em 2024, em julho de 2024, a gente teve uma decisão no TJ do Rio de Janeiro autorizando o despejo, né, da Casa Almerinda Gama. Nós estamos agora, né, há 3 anos e meio fazendo esse trabalho fundamental, mas o Estado entrou com processo, reivindicando a propriedade, e a gente teve essa decisão, inclusive uma decisão numa sessão de julgamento bem violenta, que revitimizou mulheres abrigadas, e foi bem complicado. Tivemos essa decisão e, até hoje, estamos fazendo esse processo de resistência, de defesa da nossa casa, reivindicando, né, inclusive, uma reunião, pelo menos, com a secretária de Estado da Mulher, Heloísa Aguiar, que nunca recebeu o movimento. Então, essa é uma demanda muito urgente nossa, porque a gente quer apresentar o nosso trabalho, né? A gente entende que a gente tem condição de integrar, ajudar, né, ampliar, fortalecer essa rede, ainda que informalmente hoje a gente já integra a rede, porque existem mulheres encaminhadas para nós, né, do CEAM, do CIAM, da própria Clínica da Família. Então, ainda que informalmente a gente já integra, então a gente gostaria muito de ter esse espaço de diálogo, né? E é muito importante a gente colocar que esse governo do Estado, que hoje, inclusive em agosto, né, em agosto desse ano, no mesmo mês que enviou para a LERJ o PLC 40 de 2025, como a Renata colocou, que quer, né, vender imóveis públicos para a iniciativa privada, colocando, como a gente diz, o lucro acima da vida, como a gente sabe que né? No mesmo mês, eles também disseram para a gente que não tem interesse em diálogo por um ofício e solicitaram no processo uma expedição de uma ordem de despejo com urgência. Então, assim, a gente queria, inclusive, aqui entender que urgência é essa, né? Se durante 8 anos o governo do Estado não teve nenhuma urgência para usar o imóvel. A gente sabe que tem relação com o projeto da Rua da Cerveja, e esse mesmo Estado que hoje quer despejar o movimento de mulheres ao gabinário, a Casa Almerinda Gama, e que quer vender esses mais de 40 imóveis públicos, muitos deles ocupados, inclusive ocupados por moradias de mulheres, né, como é o caso da ocupação Tiradentes, do Quilombos Urbanos, são maioria mulheres, crianças. Esse mesmo Estado que quer implementar esse PLC deixou, no ano passado, de investir 17 milhões de reais que estavam previstos no orçamento para a política para mulheres, que poderiam ter sido destinados para políticas de habitação, que poderiam ter sido destinados para a própria Casa da Mulher Brasileira, que até hoje não saiu do papel, para uma casa de passagem, que hoje a gente não tem nenhuma no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vê, né, com toda essa movimentação do governo do Estado, qual que é a prioridade desse governo. E, inclusive, esse mesmo Estado
como também foi colocado aqui pela mesa, no dia 7 de setembro, junto com a Prefeitura de Eduardo Paes, despejou de forma truculenta e violenta famílias, em sua maioria mulheres, mulheres negras, idosas, crianças, com extrema violência. Bomba de gás lacrimogênio, bala de borracha, tem uma companheira, como a Renata já mencionou, até hoje hospitalizada. Então, eu queria deixar aqui também a nossa solidariedade ao MLB, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, que sofreu esse despejo violento pelas mãos do mesmo governo que quer despejar Almerinda Gama. Então, a gente queria deixar aqui esse apelo, né, digamos assim, da gente conseguir, de fato, abrir um diálogo. Porque é muito ruim que o governo do Estado esteja fazendo essa movimentação de querer vender imóveis, inclusive ocupados, com famílias dentro, com serviços dentro, né, como é o caso da Casa NEM, do Grupo Arco-Íris, tem vários, tem o Grupo Tortura Nunca Mais, tem vários espaços ocupados que prestam serviços de grandíssimo interesse social, fora a moradia, que é extremamente importante, e que estão hoje ameaçados de despejo, sem nenhum diálogo. Então, é muito importante que a gente não só retire esses imóveis dessa lista de venda, mas que também a gente brigue para que esse PLC não seja aprovado por essa casa, porque é um absurdo vender imóveis públicos, imóveis que deveriam ser destinados para ações de interesse social, e não para fazer cervejaria, não para comércio, como foi feita a avaliação do imóvel lá da Casa Almerinda Gama, R$1.900.000 que foi avaliada a casa. E lá, na descrição, está dizendo elevado potencial para comércio varejista. Essa é a prioridade do governo. Comércio, cervejaria, do governo e da prefeitura. E a gente queria denunciar isso, porque é um absurdo. A prioridade precisa ser a defesa da vida das mulheres. A prioridade precisa ser a moradia, a política pública que garanta a vida digna para o povo, né? O povo tem direito a morar no centro, sim, né? E o que esses governos dão de recado para a gente é que o povo não pode. O povo tem que morar na periferia, tem que levar 2 horas para ir e voltar do seu trabalho, né? Perder ali 4 horas do seu dia na condução. E isso, como a Tayana bem falou, né? A negação de direitos básicos, como a moradia, também são uma forma de violência contra, especialmente as mulheres, em especial as mulheres negras. Então, o que a gente está falando aqui é muito importante essa audiência pública, porque, de fato, a negação do acesso à moradia, do direito à moradia, atinge, em especial, as mulheres, né? Então, a gente queria deixar aqui esse apelo, não ao despejo e à remoção das ocupações de moradia, das ocupações dos serviços de elevado interesse social, não ao PLC 40 de 2025, e que seja aberto um diálogo, de fato, efetivo, para garantir o direito à cidade, o direito à moradia, o direito à vida digna do povo trabalhador. Muito obrigada, Monique. Super importante a atuação hoje da ocupação Almerinda Gama, porque é isso, né? Acaba se tornando referência para acolher mulheres vítimas de violência, quando, na verdade, a gente deveria ter todo um aparato do Estado para acolher essas mulheres. Nós, aqui na Assembleia Legislativa, abrimos a Sala Lilás, a primeira Sala Lilás em casas legislativas do Brasil, e a Sala Lilás tem pelo menos 2 anos de atuação e a gente já atendeu mais de 500 mulheres. Eu estou falando que a gente está aqui dentro de um espaço legislativo que, pela lógica, não deveria ser um lugar de acolhimento necessariamente para mulheres vítimas de violência, mas que aqui a gente teve a oportunidade de abrir diante daquilo que a gente viu, porque eu presidi a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e lá chegavam várias mulheres também vítimas de violência. Então, ter a Sala Lilás aqui foi um reforço nessa rede de proteção. E eu não tenho dúvida, a Casa Almerinda também é nossa parceira nessa rede de proteção, porque a gente entende que, por óbvio, se essa mulher, vítima de violência, se ela encontrou algum entrave no poder público para que fosse acolhida, de fato, ela vai para uma ocupação. Ela vai morar num lugar onde ela vai se sentir mais segura com o seu filho, para deixar de ser violentada cotidianamente por esse abusador. Então, as ocupações hoje também servem de acolhimento para essas mulheres vítimas de violência. Serve de acolhimento para essas mulheres que não aguentam mais viver sob o mesmo teto daqueles que abusam
e que transformam a vida delas num verdadeiro terror. Então, muito obrigada, Monique, pela fala. Quero aqui também anunciar a presença da senhora Sabrina Machado, que é da assessoria da deputada Zeidan, muito obrigada. Da Denise Antônia, que é da assessoria do deputado Luiz Paulo, obrigada pela presença. Da Manuelina, que é da assessoria do deputado Munir Neto, muito obrigada pela presença. Do Marco Rarão, que é do Movimento de Indígenas, obrigada pela presença. Do Iago Garcia, representante da UP, obrigada pela presença. E da Sabrina Moraes, da assessoria da vereadora Mônica Benício. E aproveitar que o Marco está aqui para dizer que a gente tem um projeto tramitando aqui na Assembleia Legislativa para a criação de um programa de moradia indígena, porque a gente entende também que indígenas, quilombolas, caiçaras também têm uma fragilidade no que tange acesso a políticas públicas de moradia digna. Então, está tramitando aqui na Alerj, é o projeto de lei 3.471 de 2024. Então, esse é um debate que a gente está trazendo de maneira muito concreta. Convido agora para fazer uso da fala a senhora Heloísa Melino, da Casa Resistência Lésbica da Maré. Bom dia para todas as pessoas. Acho que eu estou... Pronto, agora foi. Apoiando a Casa Resistência Lésbicas da Maré, objetos fálicos, a gente não sabe lidar muito bem. Bom dia, gente, só para descontrair um pouquinho. Então, eu sou Heloísa Melino, eu sou advogada na Casa Resistências atualmente. Além disso, eu sou pesquisadora também, né? Eu fiz mestrado e doutorado na Faculdade Nacional de Direito, até brinquei com a Tayana, botaram a FND juntinho aqui. E sou especialista em políticas de planejamento urbano, né? Então, também trabalho com consultoria, principalmente nas áreas de gênero e sexualidade, e favelas e periferias, né? Esse tema da moradia digna ele é especialmente delicado para todas nós, né, que vivemos ou atuamos em favelas na cidade do Rio de Janeiro. E a gente já falou aqui de muitos pontos, mas eu gostaria de levantar 2 pontos que são especificamente importantes para a Casa Resistências, se o tempo me permitir. Um deles é o acesso ao programa Minha Casa Minha Vida, e o outro são os efeitos das mudanças climáticas e a segurança alimentar das pessoas LGBTI+, em maior vulnerabilidade. Para quem não conhece, a Casa Resistências é a primeira e, até hoje, única casa que faz o abrigamento e atendimento psicossocial e jurídico a mulheres lésbicas em território de favela, inclusive com alojamento temporário, né? Isso foi uma demanda que veio espontânea durante a pandemia, porque, além da violência conjugal, que também existe, né, entre casais de mulheres, eu sempre brinco, não existe paraíso lésbico, né? Então, também existe a violência conjugal entre casais de mulheres, também tem a violência familiar, né? E, durante a pandemia, muitas mulheres lésbicas foram expulsas de casa por esse motivo, né? Então, a Casa Resistências viu a necessidade, além do auxílio em distribuição de cestas e materiais de higiene, também de construir uma estrutura para poder acolher essas mulheres de outra forma, né? A questão do Minha Casa Minha Vida é porque esse programa, desde que ele foi fundado, né, a gente sabe que as mulheres são um público prioritário do programa, mas desde que ele foi estruturado em 2023, ele traz também as mulheres vítimas de violência como um dos públicos que tem prioridade para receber a titularidade dessas casas, né? Isso foi pela Lei 14.620 de 2023, né? Mas até hoje a gente não tem dados de fato sobre isso, né? A Casa Resistências, como eu falei, faz esse acolhimento, esse atendimento desde 2020. A gente encaminha para esses programas, a gente tem assistentes sociais que sabem fazer todo o trâmite burocrático para chegar até lá, e nenhuma das nossas assistidas, acolhidas, nunca conseguiu ser contemplada pelo Minha Casa Minha Vida, né? A gente já fez pesquisa, a gente não encontrou,
né? E essa transparência a gente vê que ela realmente não existe. Né? Ela não existe nem por parte da Caixa Econômica Federal, que é, de fato, quem tem esses registros, nem do Ministério das Cidades, que é o responsável pelo programa. Né? Apesar da gente ter uma lei, que é a Lei de Acesso à Informação, que ela exige que esse tipo de transparência justamente para que haja um monitoramento, né, uma fiscalização conjunta entre sociedade pública e movimento social. Né? Esse tipo de pedido de informação a Casa Resistência pretende fazer, mas é óbvio que se a gente puder contar, né, com a mandata da deputada Renata Souza, né, e outras autoridades aqui presentes, pelo menos para a gente saber, né, se de fato essa política pública está sendo implementada, com certeza isso seria um encaminhamento muito bom, né, para a gente saber se as mulheres vítimas de violência estão tendo acesso a essa política pública, porque não adianta colocar na lei, tem que implementar. Né, e aí, quem sabe, também a gente pensar numa política pública estadual que fortaleça também esse acesso a essas moradias. Né. E aí, se eu ainda tiver algum tempinho, né, queria trazer também que a Casa Resistência ela tem buscado captar recursos e criar acúmulo nas agendas de meio ambiente e segurança alimentar, inclusive tendo feito propostas nesse sentido na última conferência estadual LGBT, né, que foi no início de agosto, foi o mês da visibilidade lésbicas. E a gente faz isso não só pensando nas casas de acolhimento, já que a Casa de Resistência faz parte da rede brasileira de casas de acolhimento LGBTQIAPN+, cuja presidenta está aqui, a Rebraca, né, em Indianara, mas também pensando nos territórios de favelas e periferias, né, porque a gente sabe, porque a Casa Resistências é uma casa de acolhimento dentro de um território de favelas e periferias. E a gente sabe que esses territórios eles são zonas de poluição, são zonas de calor, e são verdadeiros pântanos alimentares, ou seja, nesses territórios, alimentos frescos, né, e principalmente da agroecologia familiar, não chegam. Né? Então, a alimentação dessas populações geralmente são de ultraprocessados, o que a gente sabe que não garante a segurança nutricional. Né? Então, pensar em moradia digna é óbvio que vai envolver o acesso à escola, as escolas públicas de qualidade, atendimento médico quando é necessário, né, mas também vai envolver o acesso a espaços de lazer que sejam bonitos, arborizados, que sejam agradáveis, que sejam bem cuidados, né, e envolve o acesso a espaços de moradia e de trânsito em que nós nos sintamos seguras, né, em qualquer horário do dia, em qualquer horário da noite, né, tanto quanto mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres trans, né, mulheres de favelas, mulheres negras, e que a gente tenha a tranquilidade que nossas crianças, nossos jovens e que nós mesmos vamos conseguir voltar para casa em segurança quando a gente sair. Né? Então, certamente, esses são elementos do acesso à moradia digna, né? Mas também a mitigação dos efeitos das condições extremas de temperatura, né? Por zonas de resfriamento e outras formas, e pela mitigação dos efeitos da poluição, pela falta de acesso a recursos hídricos e a alimentação adequada. Né? Espero não ter passado muito tempo. Obrigada, Heloísa. Super importante a sua fala no que tange ao programa Minha Casa e Minha Vida. Já anuncio aqui para vocês que hoje vamos fazer a instalação da Comissão Especial de Favelas e Periferias. Em especial, essa comissão vai tratar do PAC Favelas. Vai tratar exatamente... A gente sabe que tem um PAC previsto para a Maré, para o Complexo do Alemão, mas a gente quer que seja com participação popular. E a gente quer que esses dados estejam evidenciados. Né? Qual é a prioridade dada para as mulheres e mulheres em situação de violência, mulheres LGBTQIA+, qual é a prioridade também na possibilidade de acesso a essas moradias. Então, a gente instala essa comissão especial hoje e já deixo aqui o convite para vocês quando faremos aí o lançamento oficial desta comissão, porque a gente entende com a comissão especial, e eu vou presidi-la, ela também tem a característica de estar nos territórios, de estar fazendo esse acompanhamento mais específico. Então, além de todos os temas complexos, né, que a gente tem com as favelas e periferias, tem uma comissão destinada para isso, vai ser
algo muito importante aqui do ponto de vista da proposição de políticas públicas. Então, Heloísa, estamos de olho. Muito obrigada pela sua fala. É importante dizer, toda vez que eu falo que a Casa Resistência Lésbica da Maré está aqui, ou qualquer outra pessoa da Maré, todo mundo fala, é porque você é da Maré, né, Renato? Fala assim, também, mas não só por isso. A Maré tem 140 mil moradores. Se a Maré fosse reconhecida como uma das cidades do estado, entre as 92 cidades do estado do Rio de Janeiro, a Maré seria a 21ª cidade mais populosa do Rio de Janeiro, disputando ali com cidades como Teresópolis. Então, estamos falando de uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, também mostra, de uma maneira, o microcosmo das desigualdades de gênero, de raça e de classe. Então, é sempre importante ter aqui as favelas com essa fala fundamental para que a gente possa ver que também, a depender do CEP dessa mulher, a violência chega muito mais pesada, inclusive a violência do Estado. Então, muito obrigada, Heloísa, pela sua fala. Eu convido agora a senhora Márcia Beatriz, coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Muito bom dia a todos. E eu gostaria de, antes de começar minha fala, MTST! A luta é pra valer! Fé na luta! Venceremos! Muito obrigada. Como a nossa deputada falou, me chamo Márcia. Eu me chamo Márcia, sou coordenadora nacional do MTST. Gostaria de agradecer o convite da nossa deputada Renata Souza e a Comissão do Direito e da Defesa das Mulheres por estar aqui representando hoje a minha comunidade Povo Sem Medo. Onde está a comunidade Povo Sem Medo? Dá um salve aí, gente! Todas as mulheres de ocupações que estão aqui presentes, o Povo Maravilha, Deus nos abençoe, porque é muito importante a gente estar ocupando esse espaço. Porque quando falamos de moradia, isso nos afeta diretamente. Porque eu sou moradora de ocupação. Eu moro numa ocupação que estamos resistindo há 8 anos, que a todo momento o Estado, o suposto dono, tem nos tentado nos tirar de lá. É um local que se localiza na Baixada, onde o poder público não vai. É muito mais fácil, ele receber o pessoal do centro do que na minha ocupação, que se encontra na Baixada. Eles não querem saber de nós, porque para eles nós somos esquecidos, somos pessoas que não valemos nada, porque quem ocupa não somos bandidos, somos apenas exercendo o nosso direito de moradia. Porque é muito fácil falar que nós somos delinquentes, mas ele não sabe a nossa real situação. Porque é muito fácil. Lá, um bando de pobre favelado que ocupa aquele prédio ali para falar que nós somos delinquentes. Mas não, nós somos mulheres negras necessitadas, moradores de comunidades, para reivindicar nossos direitos. Porque se o Estado não cumpre os nossos direitos, nós já vamos lá e ocupamos. Esses são os nossos direitos. Porque se morar é um privilégio, ocupar é o meu direito. Porque, às vezes, não entendemos os nossos direitos. É muito fácil. Porque muitas das vezes as mulheres não entendem os seus direitos. Porque são esquecidas, são mulheres descalças, porque somos mães, somos mulheres negras, somos mulheres também, não só mulheres negras, mas também mulheres imigrantes. Porque as nossas ocupações hoje servem para todos os tipos de mulheres e pessoas. Porque temos venezuelanos, temos peruanos, temos indígenas, temos também, como se diz, angolanos. Somos todos os tipos de pessoas. Em todo momento, o Estado fala lá, vocês são delinquentes. Nós não somos delinquentes. Nós apenas queremos exercer o nosso direito. E hoje, deputada Renata, eu estou aqui com o ofício da ocupação Povo Sem Medo, que venho aqui pedir ajuda nesse momento tão difícil que a nossa ocupação está passando, que o suposto dono quer nos tirar desse local que nós já moramos há 8 anos, desde 2017, que entramos lá, ocupamos, já estamos casas de alvenaria, casas perfeitamente construídas, que só moram pessoas de famílias, que estamos lá, abrigamos
mulheres deficientes, cadeirantes, como eu falei também, venezuelanos, e eu gostaria de entregar esse ofício na mão da senhora, eu como representante do MTST. E só para encerrar, vamos dar o nosso grito de guerra? Aqui está o povo sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo de lutar. Fé na luta! Venceremos! Muito obrigada. Muito obrigada, Márcia. Super importante a sua fala. Fala de quem está na ocupação, de quem vive toda essa situação, em especial lá na ocupação Povo Sem Medo, que fica na Pavuna. E quanto mais distante do centro, menos visível, né? Quanto mais distante dos olhares, inclusive da própria especulação imobiliária, mais invisíveis. Então, é super importante, acho que esse ofício aqui do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, a gente vai reencaminhar, entendendo a importância deste movimento hoje na luta de moradia, não só do MTST, mas como vários outros movimentos que têm construído formas de ser e estar nessa sociedade, nessa cidade, nesse estado tão desigual. Então, muito obrigada pelo ofício, ele será encaminhado também com a devida obrigação que se tem essa Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Então, muito obrigada. Convido agora para fazer uso da fala a senhora Indianara Siqueira, da Casa NEM. Bom dia a todos presentes. Agradecer o convite, né? Falar que estar em uma audiência pública novamente sobre moradia, né, na atualidade, nós sabendo de toda a lista que tem aí de alienação dos imóveis do Estado, né, que foi feita uma lista sem que o Estado realmente soubesse o que acontece nesses espaços, né? Então, assim, é uma falta realmente de responsabilidade do Estado, até porque hoje a casa nem é o equipamento de Estado, né? Então é muito surreal que a gente veja um ataque como esse a equipamentos como o Arco-Íris, como a Casa NEM, porque são centros comunitários que são equipamentos de Estado que fazem um trabalho né, que o governo deveria fazer na realidade, né? Então, a Casa NEM hoje, depois dos seus 10 anos, né, de existência, de luta por moradia, de luta por abrigamento e acolhimento para as pessoas LGBTQIAPN+, ela conquistou o seu espaço enquanto uma política pública. É o único aparelho de Estado, nesse sentido, no Brasil, que faz o acolhimento da população LGBTQIAPN+, mas também de mulheres, de pessoas negras, que podem vir a sofrer violência, na parte da noite, por exemplo. Então, a Casa NEM ela faz um atendimento noturno de 21 horas até as 5 horas da manhã, de quarta a domingo. Na realidade, vai de quarta a domingo, mas a gente fica de plantão até as 5 horas da manhã de segunda-feira. Então, nós temos, atualmente, o governo do Estado que procura esses imóveis, dizendo que é para abater de uma dívida, né, que ele tem. Quando a gente sabe que o valor, a gente discutiu isso ontem, inclusive, em uma outra audiência pública, né, quando a gente sabe, na realidade, que o valor desses imóveis não paga toda a dívida que o Estado tem. Então, eu brinquei, que eu falei bem assim, parece aquelas pessoas que levam as joias na Caixa Econômica, né, ficam lá, deixam, aí empenha, aí paga a dívida temporariamente, não paga toda, aí vai empenha de novo e vai. Então, assim, o Estado vai estar vendendo esses imóveis que não vão pagar a dívida toda que o Estado tem. A gente já viu isso com a SEDAI, né, o que aconteceu com a SEDAI. O Estado vendeu uma das empresas que mais arrecadava dinheiro para o Estado do Rio de Janeiro, dinheiro público. E hoje nós sabemos aí a qualidade da água, nós sabemos as contas de água que chegam muito mais caras, sabe do ar todo que tem, né, toda a manobra que eles fazem. Nós, por exemplo, na Cozinha NEM, no centro, na Lapa, é surreal isso, mas a água está cortada há mais de 2 anos. Que a água está cortada naquele local, e a gente paga mais barato pedindo carro-pipa do que a gente pagava nas contas de água, que chegava até R$ 1.500.
Mas todo ano a Águas do Rio manda quebrar na frente da cozinha Ney, na Lapa, para saber se a gente fez gato, ou seja, eles não têm nem controle, entendeu, sobre como é que está a situação, a situação hidráulica aí no Rio de Janeiro. Então, assim, nós sabemos que a gente sempre falou isso, né? Desde 2013 que a gente faz a luta contra as privatizações, que privatizar não resolve, né? Até porque o capital avança, né? Todas as vezes. A gente sabe que empresas públicas precisam de um tempo de investimento que levam até 40 anos, né, para que a gente tenha resultados, enquanto que o capital quer esse resultado em 2 anos, 4 anos. Né? E nós temos todas essas questões que passam, que o governo fala que quer os imóveis para pagar a dívida, mas a gente sabe que não é só para isso. A gente sabe que está aí embutido a especulação imobiliária, a gente sabe que tem espaços que, para a especulação imobiliária, vale muito dinheiro. E nós vimos o que aconteceu em São Paulo, né? Vários imóveis que foram colocados no Minha Casa Minha Vida e que, na realidade, não eram para pessoas que tinham a prioridade de morar, mas sim que tinham a prioridade de investir nesses espaços e que estão aí no Airbnb, estão aluguéis de temporada e que agora está sendo revisto toda essa questão. Então, nós entendemos que esses espaços que hoje estão ocupados, né, que as pessoas ocuparam, tanto a Almirinda, Grupo Arco-Íris, que não é uma ocupação, que é um imóvel de cessão do governo do Estado, assim como a Casa Ney também não é uma ocupação mais, ela já foi uma ocupação e hoje é uma cessão do governo do Estado, que está, inclusive, em trânsito para a renovação, que fazem um trabalho que é essencial. Né? Nós temos, em 2020, a Casa Ney recebeu a cessão desse imóvel, né, no governo Whitson ainda. Nós recebemos a cessão desse imóvel para fazer o trabalho que nós fazemos, pelo reconhecimento de luta que a Casa Ney fazia. Então, a Casa Ney, na pandemia, fez um trabalho, foi criar, inclusive, a Rede Brasileira de Casas de Acolhimento. Então, hoje são 27 casas de acolhimento no Brasil, que fazem parte de uma rede que nós criamos para fazer o acolhimento das pessoas LGBTQIAPN+. A Casa Resistência da Maré faz parte dessa rede. Através dessa rede, nós conseguimos aprovar um projeto com o governo federal, que é o Acolher Mais. Conseguimos aprovar R$ 1.400.000, que fosse dividido entre 12 casas de acolhimento durante um ano, para fazer seu trabalho mínimo. E, além disso, junto a todos esses projetos e programas com o governo federal, a gente recebeu também, junto no pacote, que as pessoas LGBTQIAPN+, seriam prioritárias no Minha Casa Minha Vida, assim como são mulheres, que nós teríamos também Cozinha Solidária, que nós teríamos vários outros projetos sociais que o governo federal tem para essas comunidades. Então, assim, a luta que nós fazemos, ela é necessária porque ela mantém e ela diz respeito à vida das pessoas. Né? Não é uma questão de essas pessoas estão querendo vir morar no centro, vir morar em Copacabana, porque sempre nos acusam disso. Né? Sempre falam, por que não vai ocupar na Baixada? Por que não ocupa... Tem também ocupações na Baixada, mas é porque o transporte para as pessoas chegarem das suas casas até seus trabalhos, que a maioria trabalha no centro. Nós vivemos em uma cidade onde o transporte é caríssimo. Você tem um metrô a R$ 7,50. Seja ida e volta, você paga R$ 15. Como é que você vai sobreviver em uma cidade onde você tem um transporte caro, onde você tem um transporte que você faz mais de 4 horas, às vezes, de viagem para poder chegar no teu trabalho? É mais demorado chegar a um trabalho no centro do que daqui a Teresópolis. Tem pessoas que preferem morar em Teresópolis e vir trabalhar no Rio de Janeiro porque é mais rápido chegar a Teresópolis, a chegar em outras regiões do Rio de Janeiro, do que sair da Baixada e chegar no centro do Rio de Janeiro. Nós temos um transporte que ele não é pensado também para a população vir, por exemplo, no momento de lazer. Só se pensa na população da Baixada, só se pensa na população periférica como mão de obra. É isso que o capital faz, só pensa em mão de obra. Não pensa que, quando você fala em ir à praia, as linhas de ônibus para chegar nesses lugares, nos finais de semana não existe, são retiradas. Então, como é que a gente vive numa cidade como essa? Sem moradia, sem acesso à água, sem acesso ao básico. Precisamos pensar primeiro no básico para as pessoas. O que é básico? Quais são as primeiras necessidades para se sobreviver? Segurança alimentar. Primeiro, as pessoas precisam se alimentar e precisam de água. Esse é o básico principal para as pessoas sobreviverem. Depois disso, a gente pensa também moradia, saúde digna, também pública, educação pública. A gente vai pensando por escalas o que as pessoas precisam, quais são suas necessidades. E não é isso que o capital está pensando.
O capital está pensando em construir prédios, em derrubar, inclusive, imóveis que são históricos e que são protegidos pelo patrimônio. São imóveis históricos que vão ser derrubados para serem construídos prédios para a especulação imobiliária. Então, como a gente resolve isso? A gente resolve isso dizendo ao governo federal, olha, já que o governo do Estado do Rio de Janeiro tem uma dívida com o governo federal, está querendo vender esses imóveis para que esses imóveis paguem essa dívida também, então o que o governo federal faz? Pegue esses imóveis para abater da dívida e ceda esses imóveis para o que já está acontecendo, para os serviços que já acontecem. Porque o serviço que nós fazemos é obrigação do Estado, não é nossa obrigação. Nós fazemos um trabalho que o Estado deveria estar fazendo. Quando falam para as mulheres, tá vendo? Mas ela apanha do marido e continua com ele é porque gosta. Mas ela vai para onde? E a violência patrimonial? A gente não fala sobre isso? E como é que ela vai sair de casa desse agressor para ir para onde? Com filhos, com tudo. Como é que uma pessoa LGBTQIA+, que não trabalha, que é agredida pela família, que é violentada ali numa violência doméstica, como é que vai sair da casa dos pais para ir para a rua? Para sofrer toda a violência das ruas também? Então, as pessoas dizem, inclusive, determinadas coisas que não pensam por que a pessoa está se submetendo àquilo, por que a pessoa se submete àquela violência, sabe? Então, devemos pensar nessas situações. Então, a luta muda, a vida muda sim, entendeu? E só a luta vai mudar. Porque a gente tem a prova aí nesses 10 anos da Casa NEM, nesses 10 anos do Prepara NEM, nesses 10 anos de resistência, o quanto a gente conseguiu lutar para chegar onde estamos hoje. Eu, inclusive, tinha até problemas quando a gente transformou a Casa NEM em equipamento de Estado. A gente tinha essa questão de pensar, estamos entrando em um governo, né, de extrema-direita, um governo opressor, mas lembrando que o Rio Sem LGBTI-fobia, no qual nós entramos, deixou de ser um programa de governo para ser um programa de Estado. Então, era mais confortável que a gente entrasse e transformasse essa política pública, que a gente queria transformar em uma política pública, que a gente transformasse essa luta das ocupações em uma política pública. Nisso, Camila Maris me deixou confortável, porque quando eu disse isso a ela falou bem assim, vocês conseguiram algo que a gente quer sempre fazer, né, que é transformar a luta em política pública. Vocês conseguiram. Então, tem mais é que ir adiante mesmo, até porque o dinheiro que é pago, a nossa equipe, o dinheiro que é para financiar os nossos projetos, ele é dinheiro público, é dinheiro do povo. Então, sem problema nenhum, que seja feita, que as nossas lutas se transformem em políticas públicas dentro de qual seja o governo que estiver exercendo o poder executivo, no legislativo, em todos os lugares. E lembrem-se que 2026 é ano político. Nós precisamos mudar a cara do Senado e a cara da Câmara Federal e a cara das assembleias legislativas nos estados. Precisamos de mais deputados de esquerda nos estados, de mais senadores de esquerda, precisamos de mais deputados federais de esquerda. Nós precisamos mudar esse governo para que a gente não tenha mais que fazer negociata com o centro ou com a direita, para que a gente tenha os nossos pensando por nós e que seja nós por nós, porque nunca eles vão pensar em nós. Muito obrigada, Indianari. Super importante a sua fala, em especial quando você demonstra que a Casa NEM faz aquilo que o Estado deveria fazer, né? Esse acolhimento da população LGBTQIA+, é central. E ali com pré-vestibular, com toda uma estrutura também de possibilidades e de reconhecimento da situação da população LGBTQIA+. Então, parabéns pelo trabalho, obrigada pela sua fala e pela sua participação. Eu queria dizer para as mulheres que estão com bebês, e a gente adora fazer audiência pública com vários bebês, se por acaso o bebê estiver mais enjoadinho, ou se vocês quiserem um lugar mais confortável, podem ir lá para a minha sala, que a Rubi está lá, a gente já tem até uma brinquedoteca ali para receber os bebês. Então, se vocês quiserem ir para lá, fiquem à vontade, tem aguinha, enfim, biscoitinho, tá? Fiquem à vontade também. E quando a gente teve aqui a fala da Monique Zuma, a gente tinha entrado aqui, Monique, você vai lembrar, com uma indicação legislativa para que houvesse a concessão do direito real de uso do espaço situado, que é na Rua da Carioca 37,
que é a Casa de Referência Almerim da Gama. A gente estava quase conseguindo a sessão, você lembra do debate? A gente estava quase conseguindo a sessão. A gente fez um debate importante aqui na Assembleia Legislativa, mas, como a Indianari falou, a gente foi vetado no último momento em que a gente já estava encaminhando a aprovação dessa sessão desse imóvel para Almerim da Gama. Então, é exatamente isso, gente. Somos minoria na casa. Então, a gente sempre vai levar na cabeça, se a gente não tiver mais gente nossa dentro desses espaços, mas mais que isso, mais movimentos da sociedade civil organizada também reivindicando esse espaço. Porque é central a participação de vocês, né? A gente sabe que a lógica de criminalização dos movimentos sociais está aí, entendeu? É uma tentativa de inviabilizar a atuação dos movimentos sociais, mas a gente tem que entender que aqui é a casa do povo. E, se é a casa do povo, precisa acolher também as necessidades e as urgências do nosso povo. Então, estou só dizendo isso porque eu lembrei aqui, enquanto a Monique falava, que a gente quase aprovou. Só que, no final das contas, a gente tinha menos voto para aprovar, porque entenderam que era algo importante, falaram, não, aqui vocês não vão conseguir a cessão real do espaço para uso. Então, é muito difícil, mas a gente precisa que vocês estejam atuando de maneira concreta, porque vocês, na verdade, é que nos dá força para continuar a luta por dignidade humana aqui dentro da Assembleia Legislativa. Então, eu convido agora para fazer o uso da fala a senhora Bruna Gomes, que é da Superintendência de Articulação Institucional e Política Transversais da Secretaria de Estado da Mulher. Obrigada. Obrigada. Bom dia, quase boa tarde, né? Eu gostaria de cumprimentar a senhora deputada, as demais integrantes da mesa, agradecer, né, o convite em nome da secretária de Estado da Mulher, Heloísa Aguiar, e da superintendente Aline Inglês. Bom, eu também vou pedir licença para me apresentar, né? Eu sou Bruna Gomes, eu sou servidora de carreira do Estado, né? Faço parte da carreira de executivo público. Entrei no Estado há 13 anos como assistente social, né? Então, estou representando a categoria também, atuando na gestão do Estado, e há 6 meses estou lotada na Secretaria de Estado da Mulher. Bom, a minha fala vai ser breve, porque eu entendo que, enquanto técnica, o meu principal papel aqui é ouvir as demandas e, independente de gestões, né, a gente poder trabalhar, de fato, políticas públicas. Então, me coloco nesse lugar de ouvir o que vocês trazem para nós, para que eu possa levar para o time da Secretaria de Estado da Mulher e a gente, de fato, se debruçar em ações efetivas, sobretudo considerando a Secretaria da Mulher enquanto transversal. E aí, senhora deputada, eu gostaria de deixar uma sugestão para esse debate, que é a gente trazer a Secretaria de Habitação de Interesse Social, né? Eu acho que é fundamental, ainda que a Secretaria de Estado da Mulher obviamente, né, leve esse diálogo, a gente tem abertura para essa conversa, mas é fundamental, né, e eles falam que eles trazem como público prioritário as mulheres, então vamos trazê-los para o debate, para entender quais são as ações efetivas que estão sendo feitas também. Bom, eu acho que falar de moradia, a gente está falando também de cidadania, a gente está falando de dignidade, a gente está falando de vida, né? E enquanto servidora da Secretaria de Estado da Mulher, eu não posso deixar de reconhecer o quanto isso é fundamental, né? Sobretudo para as mães solos, e a gente, como a deputada bem falou, a gente sabe o quanto a maioria dessas famílias são chefiadas por mulheres, né? E aí, já entrando, a gente aqui já foi abordado sobre as questões de violências, né, o quanto a falta de moradia, o déficit habitacional, ele também traz essa questão de violência, sobretudo a violência doméstica. A gente já falou também aqui da sobrecarga do trabalho de cuidado, e a gente também precisa lembrar o quanto isso também é uma barreira para a questão da autonomia econômica e social dessas mulheres, né?
a precariedade, a gente está falando de precariedade, a gente está falando de déficit e a gente está falando de violências, mas a gente também não pode falar só de uma questão de teto, né? A gente está falando de saneamento, a gente está falando de transporte acessível, a gente está falando de segurança, a gente também está falando de vizinhança solidária, enfim. Esse é um tema que traz tantos outros e acho que é por isso que o torna tão complexo, né? Eu acho que, e aí, assim, quando a gente está falando desses programas habitacionais, a gente tem uma parceria com a Secretaria de Habitação e fui lá, né, entender como é que estão esses dados hoje no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a partir do programa Habita Mais, né, que é um programa voltado aí tanto para a concessão de carta de crédito quanto para a reforma de condomínios populares. E aí, os dados em relação a 2024, né, eles apresentam que uma estimativa de 7.452 famílias, dentre elas 3.726 chefiadas por mulheres, em relação à reforma de conjuntos habitacionais, né, e aí abrangendo alguns bairros do município do Rio de Janeiro, também os municípios de Niterói, Nova Iguaçu e Queimados. E, em relação a novas unidades habitacionais, né, foram atendidas no ano de 2024 193 famílias, sendo 97 delas chefiadas por mulheres. Aqui também foi citado, e eu vou falar brevemente em relação à construção da Casa da Mulher Brasileira, né? A gente teve agora, recentemente, com a visita da ministra, o início das obras, né, aqui em São Cristóvão, e também a previsão para a Volta Redonda. E um ponto aqui, eu até cheguei a comentar com a deputada, que é fundamental e que a gente vem discutindo lá na Secretaria, é o monitoramento das políticas públicas com recorte de gênero, né? O quanto isso se faz fundamental, e a gente precisa avançar nisso enquanto Secretaria da Mulher, para que a gente consiga entender as questões que foram aqui apresentadas também. Então, eu acho que é um compromisso que é nosso, mas que a gente precisa de espaços como esse para que a gente reforce, que é também um compromisso governo, sociedade civil, né, e todos aqui presentes. Bom, eu já vou caminhando para o final da minha fala, mas eu gostaria de ressaltar também, em relação à temática do cuidado, né, que em junho foi feito um decreto instituindo o Comitê Gestor Intersetorial do Cuidado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Esse comitê está sendo coordenado pela Secretaria de Estado da Mulher, e nós, hoje, temos, né, nesse comitê, como tema central, justamente a questão da habitação, da moradia, entendendo que ela é estruturante para as outras questões que abarcam não só a questão de gênero, mas também a questão da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, né? Então, fica aqui o convite para que vocês, caso queiram participar de uma reunião do nosso comitê. A ideia é que, até dezembro, a gente estruture o Plano Estadual de Cuidado no Estado do Rio de Janeiro, e essa questão é muito importante também e está completamente, né, interrelacionada com a questão da moradia. Bom, é isso, eu agradeço a oportunidade, nos coloco à disposição, enquanto Secretaria da Mulher, para a gente aprofundar esse diálogo. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Que bom saber desse comitê. Inclusive, para o plano estadual já tem a nossa lei que foi aprovada aqui, então a gente espera que ela seja regulamentada o quanto antes, justamente porque a gente entende que um Estado que não tem uma política do cuidado, na verdade, vai deixar essas mulheres, na sua maioria mulheres negras, de favelas e periferias, assim, numa situação extremamente delicada. Então, fico feliz com a criação do comitê, inclusive peço que você mande para a Comissão de Mulheres os convites com as datas de reunião desse comitê, para que a gente possa participar de maneira concreta para a regulamentação do Plano Estadual do Cuidado, que é central. Inclusive, foi adiado, mas eu estaria em Brasília amanhã, para o lançamento do Plano Nacional do Cuidado, né, do Ministério do Desenvolvimento Social, e foi adiado, mas, inclusive, eu acho que está alinhado com o que o governo federal está trazendo com relação ao cuidado, é central. Então, a gente aqui se adiantou, conseguimos aprovar, então a gente espera que o governo do Estado regulamente, a partir desse comitê também, esse diálogo mais estreito,
com a Comissão da Mulher, porque eu acho que não tenha dúvidas, né? Essa mulher que lava, que cozinha e que passa, que não ganha R$1 para isso, né? Elas estão contribuindo concretamente para a economia. Inclusive, é um salto importante a gente colocar o cuidado dentro do PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto, que faz a medição das riquezas, da produção de riqueza no nosso país. Então, o cuidado ser colocado como mais uma perspectiva, a gente vai conseguir medir o quanto que o trabalho dessa mulher lavando, passando, cuidando de criança serve para a riqueza do nosso país. E se serve para a riqueza do nosso país, essas mulheres também que contribuem com o cuidado da sua casa, da sua família, também precisam, por exemplo, ter uma política de aposentadoria para essas mulheres, que dedicaram a sua vida toda ao cuidado. Então, a gente precisa fazer esses debates de maneira muito concreta. Então, a gente está avançando também nessa direção para pensar o cuidado nessa perspectiva. E é importante ter aqui a representante da Secretaria de Estado da Mulher, que a gente tem passado uma lupa sobre o orçamento mulher. E a gente tem cobrado de maneira muito efetiva o governo do Estado com relação ao orçamento, porque orçamento quer dizer qual é a prioridade deste governo. E, infelizmente, a gente vê uma lacuna no orçamento mulher. Acho que a Monique já falou aqui com relação aos 17 milhões, mas a gente também viu que não foi aplicado, inclusive em parceria com a Secretaria de Trabalho e Renda, os recursos necessários para a produção de emprego e renda para as mulheres no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso nos preocupa bastante e isso coloca também uma fragilidade sobre o que é o orçamento mulher. Está indo, de fato, para atender essas mulheres? Então, essa é uma questão, inclusive faremos em breve uma reunião com a CEPLAG para que a gente possa pensar junto e pôr uma lupa sobre o orçamento mulher para ver aonde é que esse orçamento não foi efetivado concretamente, como o programa do governo anunciou que seria. Então, isso é algo muito importante, porque o orçamento tem a ver com a vida dessas mulheres. E um outro elemento que eu queria trazer aqui para vocês, que eu fui aqui escarafunchando diante daquilo que a gente já apresentou aqui na Assembleia Legislativa, a gente apresentou, em coautoria com outros deputados da Casa, a instituição de um sistema de habitação de interesse social no Estado do Rio de Janeiro. A gente ainda não teve, essa já é uma lei, de 7 de abril de 2022, só que a gente ainda não viu regulamentada pelo governo do Estado. Então, a Bruna falou aqui que deveríamos ter essa relação também com a Secretaria de Habitação, mas foi convidada e não veio. Então, infelizmente, como é que a gente cobra alguém que não vem para as audiências públicas? Por ofício. Então, a gente vai oficiar, obviamente, a secretaria com relação a isso. Também a gente solicitou, fizemos uma indicação legislativa para a concessão de aluguel social à família vítimas de violência do Estado, também de reajuste do aluguel social para a população que estão em locais de calamidade pública, como já foi dito aqui, com relação aos incidentes climáticos, que a gente tem, e o desalojamento dessas famílias, e também o reajuste de aluguel social para o reassentamento da população que vive em áreas de risco no Estado do Rio de Janeiro. Então, são todas as iniciativas que a gente teve aqui, que algumas passaram, outras não, mas que requerem aí vontade política do governo de fazer. Por isso que é tão importante a participação de vocês nessa audiência. Então, convido agora para fazer uso da fala a senhora Paloma Lamego, que é do Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Eu sou Paloma Lamego, sou defensora pública, no Núcleo de Terras e Habitação. Eu cumprimento aqui toda a mesa na pessoa da Márcia Beatriz, que é coordenadora nacional do MTST, e a deputada Renata Souza, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a quem agradeço também o convite do NUT poder participar desse debate.
Eu vou primeiro explicar um pouco de onde eu estou falando, né? O Núcleo de Terras e Habitação funciona, né, aqui no Rio de Janeiro. A nossa atribuição, né, a área que a gente atende, né, majoritariamente é a cidade do Rio de Janeiro, mas a gente tem defensores públicos em todas as cidades do Estado e a gente colabora com esses colegas sempre que o tema é defesa, né, do direito à moradia. Né? No nosso atendimento, a gente atende mais de uma centena, né, de ocupações e comunidades ameaçadas, né, no seu direito à moradia. Né? Basicamente, essa é a nossa atuação, e a gente também batalha pela regularização fundiária daquelas comunidades que não estão sob ameaça, mas que não têm também a sua titulação, né, reconhecida pelo poder público. E uma das coisas que eu acho que eu posso colaborar aqui no debate é comentar sobre o que a gente vê, né, a realidade do que a gente vê. E essas ocupações são majoritariamente femininas. Né? E nas ocupações o que a gente vê são mulheres que são as redes dessas próprias mulheres, como a minha colega Maria Carmen, que está aqui hoje, mencionou, né, que é exatamente o apoio que as mulheres têm. Né? A gente sabe da dificuldade de vaga em creche, né? A gente sabe de uma série de questões, e como nesses espaços a dinâmica se estabelece de forma em que essas mulheres se apoiam. Né? Então, a gente não está falando só de moradia, né? A gente está falando de uma comunidade majoritariamente feminina que se organiza, né, da forma possível dentro da omissão do poder público. Né? Então, eu acho que essa é uma contribuição que eu posso falar da nossa... Eu conheço algumas pessoas que estão aqui, algumas das ocupações, né, até do MTST. Somos nós que prestamos a orientação jurídica e atuamos juridicamente nos processos. Então, a gente sabe realmente que a gente está falando sobre isso. Mas não só sabemos, como a gente tem trabalhado para tentar documentar isso, deputada. Né? Então, o NUT ele é parceiro do LABA, que é um projeto de extensão da Faculdade Nacional de Direito, numa pesquisa chamada Cartografias Jurídicas, onde a gente tenta localizar exatamente esses riscos de remoção, né, na cidade do Rio de Janeiro, que é a ótica do Núcleo de Terras, né, junto também com o Observatório das Metrópoles. E, além disso, a gente colabora também com a campanha do Despejo Zero, que está fazendo um seminário, né, agora de 5 anos. Foi um projeto iniciado ali, que é múltiplo, né, de solidário, com vários movimentos aqui, que também colaboram com as informações que são prestadas, onde a gente busca mapear, né, os conflitos fundiários e dar para eles rosto, porque eles têm rosto. Né? E aí eu queria dividir com vocês aqui, o site do Despejo Zero foi atualizado agora recentemente, e a gente tem, sob ameaça, e aí a gente está falando de um trabalho colaborativo, certamente esse número pode ser até bem maior do que isso, né? Mas daqueles que os movimentos colaboraram, que as defensorias colaboraram. Né? No estado do Rio de Janeiro, a gente tem sob ameaça mais de 100 mil pessoas, sob ameaça de remoção. A gente não está falando nem do déficit habitacional. A gente está falando de pessoas que hoje têm onde morar e estão ameaçadas no seu direito à moradia. Né? E, para surpresa de ninguém, a maioria são mulheres. Né? Mais de 65 mil dessas pessoas são mulheres. 20 mil são seus filhos. Né? E 16 mil são os idosos que a gente sabe que são cuidados por mulheres. Né? Então, a gente está falando de uma pauta que tem gênero. Né? É uma pauta que tem realmente gênero. E eu queria mostrar também um dado aqui, que eu acho que é muito significativo para fazer um link aqui com o PLC 40, que eu acho que é um debate urgente, né, da gente ter nessa casa, que a maior parte das ameaças no estado do Rio de Janeiro é promovida por agentes públicos. Então, a maior parte das ameaças à moradia, desses dados que eu trouxe, são de agentes públicos. Eu acho que esse também é uma informação que a gente tem sobre a qual a gente precisa se debruçar. E aí, nisso, entra um pouco o debate do PLC 40. Né? O Núcleo de Terras tomou conhecimento do PLC 40, fez uma nota técnica que foi apresentada à Comissão de Constituição e de Justiça, e há um grupo de trabalho que tem ido aos imóveis, né, aqui da Assembleia Legislativa, que se organizou para visitar esses imóveis, o que a gente considera muito salutar, porque é importante entender o que funcionam nesses imóveis. Né? E, nessa nota técnica, a gente destaca principalmente o artigo 233 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A nossa Constituição do Estado do Rio de Janeiro diz que os móveis ociosos ou subutilizados no Estado devem ser prioritariamente destinados à moradia.
Então, o projeto de lei ele vai na contramão de uma política pública, né, importante e determinada na nossa Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Né? Claro que a gente tem toda uma argumentação jurídica, esse dispositivo, né, também está na Constituição Federal, existe uma série de leis que a gente menciona, mas dentro do projeto a gente identificou 6 endereços que são moradias populares. Ao menos 6 endereços são moradias populares, além de outros lugares que prestam relevantes serviços, né, de atendimento, que já foram aqui mencionados pelas outras pessoas da mesa, e a gente acha importante destacar. Um outro ponto que eu queria mencionar rapidamente é a necessidade da produção habitacional, né, pelo Estado e pelo município. Né? E aí, na ótica de que se a gente pensa que a gente precisa produzir habitação, né, o poder público precisa produzir habitação, ele não pode se desfazer de imóveis que possam ter essa destinação. Né? Não só daqueles que são ocupados, como daqueles que podem ser usados para moradia num projeto habitacional a ser desenvolvido no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que essas são as contribuições que a gente podia dar aqui ao debate. A gente poderia conversar aqui horas, né, sobre o direito à moradia, né, e o direito das mulheres, mas eu acho que são pontos aí importantes e a gente está organizado. É muito importante para que a gente participe do debate público, né, desse PLC 40. Lembrando também que a gente está debatendo no âmbito municipal o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, que a gente está bem no ciclo das audiências públicas, onde o município está propondo, né, então ele está apresentando quais são as suas propostas, né, prioritárias para a habitação de interesse social no município do Rio de Janeiro. E é importante que a gente participe desses debates, que a gente esteja presente, para que a gente coloque as nossas demandas nesses locais também de debate. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Paloma. Inclusive, com relação à alienação de imóveis, esse projeto de lei complementar que o governador mandou para a Assembleia Legislativa, nós, da nossa bancada, do PSOL aqui na Assembleia Legislativa, fizemos várias emendas para que se retirem os imóveis hoje utilizados pelos movimentos sociais, as ocupações, todas desse PLC de alienação desses imóveis. A gente já fez isso na própria semana passada e, por isso, essa audiência é tão importante, porque a fala de vocês aqui, elas reforçam a iniciativa que tivemos aqui na Assembleia Legislativa de retirada desses imóveis desse PLC. Então, a gente está atuando já com relação a esse absurdo, porque a gente considera um absurdo, como foi dito aqui pela Paloma, e a Defensoria Pública expediu nota técnica, e, inclusive, essa nota técnica nos ajuda também na argumentação jurídica, porque, por óbvio, gente, a Constituição brasileira permite que tenhamos moradia digna, permite que esses espaços que estão desocupados, que estão vazios, que estão numa situação completamente precária, sirvam de moradia de especial interesse social. Então, o que a gente está fazendo aqui é nada mais, nada menos do que trazer a Constituição brasileira para o reconhecimento do governador do Estado, que parece que não conhece a Constituição, não conhece a Constituição do Estado e não conhece as leis do Estado. Então, a gente está fazendo aqui um trabalho que é importante para que a gente retire esses imóveis dessa lista que o governador tenta vender. E, como já foi dito aqui, não vai resolver o problema da dívida do Estado. No dinheiro da SEDAI, até hoje, a gente não sabe onde foi parar. Então, é impressionante como vende os bens públicos, mas que o retorno desse recurso não chega para a população. Então, isso é um absurdo. É importante a gente estar fazendo esse debate aqui do ponto de vista das mulheres, que, como foi falado aqui pela nossa defensora, são as mais impactadas, as mais atingidas por essa lógica completamente desumana de não reconhecimento da sua dignidade de moradia, de ter um espaço, enfim, para garantir um teto para suas famílias, né? E aí, quando a gente olha a população vivendo em situação de rua, e cada vez maior o número de população vivendo em situação de rua, vão dizer que está na rua porque quer, né? Está na rua porque quer, e não porque
não tem condições de pagar um aluguel. E não porque não tem um teto. Então, assim, é uma contradição quando a gente olha a população em situação de rua cada vez mais aumentando e a gente vê que existe, obviamente, um déficit habitacional, os aluguéis nas alturas, um preço impagável por qualquer trabalhador, e a gente olha o governo vendendo imóveis que hoje são ocupados para moradia e para atendimentos, enfim, para o interesse social. Então, isso é um contrassenso, isso é um desserviço que o governo do Estado faz para a população, por isso que a gente precisa da organização de vocês para barrar o PLC 40 de 2025, que prevê a alienação desses imóveis que hoje são ocupados para moradia popular e também por outras ações importantes, porque a gente vai ver, por exemplo, um assédio do Tortura Nunca Mais. A sede que está há mais de 30 anos com Tortura Nunca Mais, então é um escândalo. A sede do Arco-Íris é um escândalo. O Arco-Íris hoje recebe recursos do Estado para se manter. Como é que ele vai tirar a sede? Então, assim, é um contrassenso, é de uma violência, de uma barbárie enorme. Então, a gente está aqui junto com vocês para a gente barrar esse PLC. Não está fácil, não vai ser simples, mas a gente precisa de vocês muito organizados. Eu quero convidar agora a fazer fala do púlpito a senhora Helena, do Movimento Olga Benário. Helena, por favor, tem um microfone aí, Débora. Tá. Não, ainda não. Agora foi. Bom dia a todo mundo que está aqui. Eu queria agradecer muito a presença de todos os nossos companheiros, companheiras, principalmente, né? Aí que estão na luta todo dia, lutando para garantir os nossos direitos. Eu sou da coordenação do Movimento de Mulheres Olga Benário aqui no Rio de Janeiro e da Casa Almerim da Gama. E eu queria ressaltar aqui que o nosso trabalho da nossa casa é um trabalho fundamental para a cidade do Rio de Janeiro e também para a região metropolitana, porque justamente pela ausência de equipamentos do Estado em todos esses lugares, nós atendemos mulheres que vão nos procurar pelas redes sociais, que batem na porta todos os dias. Na semana passada, a gente estava fazendo ato, inclusive, e veio uma mulher buscar ajuda. Essa é a calamidade que as mulheres do Rio de Janeiro estão submetidas, e isso precisa ser denunciado. E nós queremos denunciar aqui que nós, há muitos anos, estamos tentando conversar com a Secretaria de Mulheres, nós já fizemos 2 atos lá na Secretaria, já tentamos marcar reunião, e toda vez a gente é esnobada. Então, nós queremos aqui fazer mais uma vez o pedido para representante da Secretaria das Mulheres que nos receba, porque a nossa luta é uma luta justa, é uma luta pelo fim da violência. E, inclusive, o que chegou para nós, o nosso processo voltou a andar na semana em que fizeram a inauguração lá da pedra fundamental da Casa da Mulher Brasileira. Só que pedra fundamental não é Casa da Mulher Brasileira, é ainda uma pedra. Ainda não existe Casa da Mulher Brasileira no estado do Rio de Janeiro. Essa promessa já tem muitos anos e, mesmo assim, todo ano a gente vem cobrar e nada de Casa da Mulher Brasileira. E aí, quando nós fomos para a reunião na Comissão de Resolução de Conflitos, o que foi afirmado é que a gente, inclusive, não teria um serviço que era necessário para a cidade. Pois nós estamos falando aqui que, mais do que necessário para a cidade, o nosso trabalho ele é fundamental, porque, para além do Estado, nós estamos organizando as mulheres para lutar. Nós estamos organizando as mulheres para dizer que é possível viver numa sociedade diferente, que é possível viver numa sociedade em que a moradia seja a base, em que ninguém precise lutar pelo mínimo, em que as mulheres possam viver sem violência. É isso que a gente fala todo dia, que é possível existir essa sociedade e que, mais do que um sonho, isso é um trabalho concreto que nós realizamos no cotidiano, que nós realizamos na construção dos nossos espaços, que são espaços de poder popular. Então, eu queria colocar aqui, para finalizar, que essa questão da política habitacional é muito cara e que nós temos que cobrar profundamente. Porque, primeiro, estava com o jornal ali, mostra o jornal, Carol.
eu ia trazer, mas esqueci. Nesse jornal aí na capa, quem quiser conhecer depois pode passar, tem uma matéria que fala sobre o que tem acontecido com Minha Casa Minha Vida. Que a ínfima minoria, inclusive, desse programa está sendo destinada para a moradia popular. São 21 mil unidades habitacionais nesse último chamamento, que não dá nem 15% do total do programa, que, na verdade, está mais transferindo dinheiro aí para empreiteira e para especulação imobiliária. Então, nós, como movimento popular, temos que cobrar por muito mais, porque nós, inclusive, que construímos essas políticas no dia a dia, e, para além disso, existe o programa de destinação de imóveis da União, que está aí, e nesse período todo, dos 5 mil imóveis que poderiam ter sido destinados, foram só 72 para os movimentos. Então, nós estamos aqui também para cobrar que, Secretaria de Patrimônio da União, nós queremos também a destinação de imóvel para enfrentamento à violência contra a mulher, para o combate à discriminação da LGBT. No Rio de Janeiro, nós podemos, sim, inclusive, estar reivindicando esses imóveis que, com muita dificuldade, estão sendo debatidos a serem destinados para moradia, e nós sabemos que, muitas vezes, inclusive, nem isso nós estamos conseguindo. Então, nós estamos aqui para dizer, pelo fim desse PLC, que quer vender o patrimônio do povo, e que, muito mais do que uma lista, nós vamos lutar e botar o povo na rua para se organizar, porque esse PLC, inclusive, é uma vergonha para todo mundo que luta, é uma violência, porque nós podemos até fazer uma lista e colocar muitas das ocupações que existem, mas e as ocupações que não têm movimento organizado, que são a maioria aqui no centro, né? E esses espaços, inclusive, que tem muita gente em situação de vulnerabilidade, muitas mulheres morando. Nós precisamos ser frontal e precisamos estar cotidianamente na rua combatendo essa política fascista do governador Cláudio Castro. Então, a gente está aqui para dizer que o movimento não vai parar, nós vamos para a rua, e é isso, é pela vida das mulheres e contra a violência. Existe Almerinda, casa de referência. A vida, a vida. Muito obrigada, Helena. Convido agora a senhora Caroline Belo, da UP, para fazer uso da fala, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Queria agradecer a presença aqui, agradecer a mesa também por esse espaço de fala. Vim meio despreparada, não sabia o que eu ia falar, mas eu me chamo Carol, faço parte da Unidade Popular, né, um dos partidos mais jovens daqui do Brasil, legalizado por movimentos sociais que não se viam nessa política que a gente tem hoje. Então, dentro desses movimentos, né, existem 2 movimentos principais que lutam, né, por moradia, que constroem ocupações, entre eles o MLB, que é o movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas, que passou por um despejo, como já falaram aqui na mesa, né, um despejo extremamente truculento no dia 7 de setembro, com 100 famílias, né, com muitas mulheres, com seus filhos, enquanto a gente estava fazendo creche, inclusive. E também o Movimento de Mulheres Olga Benário, que eu faço parte, hoje eu sou da coordenação da Casa, Almerinda Gama, e também da coordenação estadual do Olga, que, gente, é o único movimento, né, da América Latina que constrói ocupações para fazer todo esse tipo de denúncia contra a especulação imobiliária, contra a violência de gênero contra as mulheres, né, e fazendo esse tipo de abrigamento que hoje o Estado do Rio constrói de uma forma insuficiente, né, como a Helena já introduziu aqui. Além disso, a gente também constrói esse jornalzinho, que é o Jornal A Verdade, a gente faz essas brigadas quinzenais, e a gente está, né, denunciando aqui, principalmente nesse período, a falta de moradia digna e como isso afeta as mulheres. Eu vou falar principalmente, né, sobre a Casa Almerinda Gama hoje, mais uma vez, reforçando tudo que nossos companheiros já falaram aqui. Nossa casa está aí há 3 anos construindo, né, abrigamento para as mulheres, dando assistência jurídica, psicológica e social de uma forma completamente voluntária e autofinanciada. Essa casa hoje
está sofrendo aí esse risco de despejo por conta da especulação imobiliária. É impossível que um imóvel daquele tamanho, no centro do Rio, tombado de porta dentro, custe apenas R$ 1 milhão, né, que é o valor que ele foi marcado lá, né, nos documentos. Então, assim, é absurdo. Que tipo de caixa é esse que eles querem fazer, colocando um imóvel abaixo do preço que ele realmente é destinado, um imóvel histórico? Então, tem que entender também que tipo de política é essa, que tipo de dinheiro está envolvido, e por que ela vale mais do que a vida das mulheres que estão precisando realmente, que são vítimas de violência. A gente faz diariamente esse atendimento lá. A gente está sempre, né, encaminhando as mulheres, inclusive fazendo patrulhas, que a gente fala do Olga, para conhecer, né, quais são os aparatos do Estado, né, e também encaminhando as mulheres, muitas vezes, para esse tipo de consulta na DEAN, na CEAM, enfim. E como isso ainda não funciona, né? Como realmente é insuficiente, como muitas vezes as mulheres que já são vítimas de violência, elas passam a sofrer mais outras violências, como violências do Estado, violências institucionais. Então, a gente precisa denunciar isso tudo também nesse estado que a gente vive e ajudar as mulheres a se organizarem de verdade num movimento que seja combativo, né, que esteja construindo um outro tipo de realidade para essas mulheres, que a gente não precise cobrar pelo mínimo. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Carol. Bom, gente, eu quero agradecer essas falas que vocês trouxeram, porque, de fato, quando a gente vê o tamanho do abismo que está colocado, a questão habitacional no estado do Rio de Janeiro, a gente vê o quanto que as ocupações são necessárias. É disso que se trata, são necessárias, porque, obviamente, nem todo mundo tem onde morar, nem todo mundo tem como pagar um aluguel. E aí foi dito aqui com relação também a quem cuida, né? Que são as pessoas idosas, acabam sendo cuidadas por outras pessoas idosas, né? Então, as pessoas idosas também estão sendo despejadas. Também, hoje, não encontram moradia digna. Vejo aqui uma companheira, né, que é de lá do Povo Maravilha, que está aqui. A senhora está com quantos? 70 anos? Fala aí. 74. E no dia da ocupação, o nome da senhora? Rosinete. E no dia da ocupação, o Povo Maravilha foi o aniversário da dona Rosinete. Eu lembro disso. Então, essa situação das nossas pessoas idosas também dentro desses espaços que merecem também ter a sua longevidade abraçada como política pública, porque é isso. A gente está com a nossa população envelhecendo, concretamente, ainda bem, mas a gente precisa que envelheçam com dignidade, que envelheçam também tendo um teto sobre as suas cabeças. Então, muito obrigada pela sua presença lutadora aí, que fez aniversário no dia da ocupação. E nós aqui estamos com alguns encaminhamentos importantes dessa audiência, diante de tudo que foi falado. Então, a gente vai solicitar a regulamentação da Lei 8.778 de 2020, que institui o aluguel social para as mulheres vítimas de violência do Estado. A gente também vai solicitar, e como já foi dito aqui, em especial pelas companheiras da Almerinda Gama, uma agenda de reunião com a própria secretária de Mulher, a senhora Heloísa Guiar, e a Casa Civil, inclusive para tratar do tema específico de mulheres e moradias, né? E aí a gente, conversando com vocês, a gente pega uma representante de cada um dos movimentos para fazer essa reunião com a Secretaria de Mulheres e a Casa Civil. A gente também vai solicitar informações sobre o financiamento e o acesso à moradia para mulheres no programa Minha Casa e Minha Vida, como foi colocado aqui, como é que essa prioridade está sendo, de fato, atendida com relação às mulheres. Vamos também solicitar uma reunião com a CEPLAG para falar com relação ao orçamento mulher. Essa já era uma iniciativa que faríamos enquanto Comissão da Mulher, mas que apareceu aqui hoje essa necessidade. E, junto à nota técnica feita pela Defensoria Pública, a gente também vai solicitar a retirada do PLC 40/2025 da pauta da Assembleia Legislativa, junto com tudo que a gente já falou aqui, mas não aceitando concretamente que essa seja a única solução
do Estado vender imóveis para pagar uma dívida que também é impagável e que não resolve a situação da dívida do governo do Estado e não resolve, só piora a situação de moradia digna no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, esses são os encaminhamentos dessa audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Quero agradecer a presença de cada uma de vocês que estamos aqui na maioria de mulheres, então agradecer à mesa pelas falas contundentes e importantes no dia de hoje. Então, está encerrada a presente audiência pública sobre mulheres e moradia digna da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Uma boa tarde, muito obrigada.